vou dar uma palavrinha aí para agradecer a presença do Pedro, né? Que vai Eu que estar agradeço. hoje. Então, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Agradecer a Sara, que é coordenadora dessa comissão, que já coordenou durante muitos anos a comissão de RH, que depois nós mudamos para o nome de Mundo do Trabalho. 12 anos, Sueli, 12 anos eu fiquei na comissão de RH, olha só. Te agradeço, Sara. E a Sara é nossa conselheira também, eleita na Câmara. Então, quero agradecer também a todos os presentes. E aí, Sara, se me permitir, antes de passar a palavra para você apresentar o Pedro e comentar o tema de hoje, eu gostaria só de fazer um lembrete que amanhã a gente vai ter um evento com o José, que é do Ministério da Economia, e nós estamos colaborando com o Ministério da Economia para levantar as principais dificuldades das empresas associadas para a implantação da Lei de Proteção de Dados. Então, amanhã a gente tem uma live, às 10 da manhã, o José vai falar rapidamente, uns 10 minutinhos, depois eu tenho um case também de 10 minutos do Carrefour, que já implementou e já está tranquilo, para que vai comentar um pouquinho justamente de como ele fez. E nós vamos ter também a presença do Fernando Santiago, que é da Chenu de Paris, fala português, claro, e ele também vai comentar um pouco da experiência dele, da implantação dessa lei. Inclusive, o Fernando já fez 2 cursos na Câmara para poder orientar as pessoas para essa lei. Então, essa é o lembrete que eu queria fazer, porque é muito importante para a gente captar justamente as dificuldades, as dúvidas, observações, porque em agosto eles vão tomar uma decisão de bater o martelo de quando inicia, quando vai estar em prática essa lei. Então, muito obrigada. Fora isso, temos muitos eventos e vocês também devem estar acompanhando aí no nosso site. Então, muito obrigada aí mais uma vez pela presença de todos, o Pedro, que vai passar aí algumas horas conosco, e eu devolvo a palavra aí para a Sara para dar continuidade. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sueli. Um excelente dia também para você e que você curta a nossa apresentação também. E a de amanhã é muito importante também, com essa lei de proteção de dados. É uma excelente iniciativa da Câmara Francesa fazer esse tipo de divulgação, né? Bom, bem-vindo todos que estão nos assistindo nesse webinar. Como a Sueli já me apresentou, sou Sara Bemer, sou associada, conselheira, coordenadora dessa comissão. Eu estou assumindo depois de um ano de trabalho do Matias Carvalho, que foi o coordenador anterior a mim, ele que começou essa comissão há quase 2 anos atrás, e agora sou eu a coordenadora. Quero agradecer a presença de todo mundo e contar um pouquinho para vocês como funciona esse webinar. Então, é um formato novo, para alguns, é um formato em que só aparecem os palestrantes, a gente só tem a imagem dos palestrantes e dos coordenadores. Vocês podem se comunicar com a gente pelo chat. O melhor, no chat vocês falam para todo mundo. Perguntas específicas, tem um ícone aí, Q&A, onde vocês fazem as perguntas. E o nosso formato vai ser assim, nós teremos uma apresentação de 45 minutos, mais ou menos, e depois nós vamos deixar um tempo para responder as perguntas de vocês. É um prazer, nós já estamos com 30 participantes, fantástico, um prazer estar com vocês todos. Eu vou falar um pouquinho do professor. Professor Pedro, eu o conheço já há bastante tempo, é um professor super respeitado no mercado executivo, ele tem uma trajetória lindíssima, ele foi um executivo de algumas organizações e depois foi para um caminho acadêmico, é uma pessoa que tem uma vivência internacional incrível e está à frente dos conceitos mais modernos
de gestão e que podem apoiar as empresas. A nossa comissão de educação executiva tem o objetivo de trazer temas atuais para os executivos, para que eles possam conhecer esses temas atuais, e aqueles que se interessarem podem se aprofundar através de buscando esse conhecimento em alguma escola, né? Eu costumo dizer que as perguntas são sempre as mesmas, mas as respostas é que mudam. Então, cada vez que você tem um problema, a tecnologia, a ciência, a educação, tudo vai evoluindo e trazendo novos conhecimentos e novas soluções. E o grande objetivo dessa nossa comissão é mostrar para vocês que coisas estão acontecendo nesse mundo que trazem um conhecimento novo, e vai ser uma pílula de conhecimento, porque se precisar de mais, vai ter que buscar em alguma escola, né? Então, posto isso, eu gostaria muito que o professor Pedro falasse um pouquinho dele, para vocês conhecerem um pouco da história dele, e aí ele vai trazer esse tema importantíssimo para a gente saborear nesta manhã, onde estou muito chuvosa, em alguns lugares muito fria, mas vai ser muito gostoso estar com vocês. Professor, a sala é sua, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Sara. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui com você. Enfim, já trabalhamos juntos em várias escolas, em várias instituições, e é sempre um grande prazer revê-la. E um prazer acrescido por estar na Câmara de Comércio França-Brasil, não é? França, que é um país com quem eu tenho vários laços também. Já viram pelo meu sotaque que eu sou português, não é? Mas já trabalhei na França, já estudei na França, já estudei na Bélgica francófona, tenho parentes próximos, um genro, sobrinhas francesas, etc. Então, eu me sinto realmente em casa e numa comunidade cultural que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito e que de facto pratico. Enfim, se me permitem, eu faço aqui uma apresentação breve. Deixa eu ver aqui. Eu acho que peguei no slide errado. Não, estava certo. Estava? Estava. Deixa eu ver. Pronto. Agora dá. Enfim, uma apresentação breve. Eu sou mestre em Psicologia Organizacional, sou doutor em Administração, também tenho 5 pós-graduações que não estão aqui, e uma delas em França, na Universidade de Paris 10, Nanterre, sobre ensino assistido por computador, e outra na Bélgica francófona, sobre pesquisa em psicologia organizacional. Portanto, como eu disse, a minha relação com a cultura francesa é relativamente próxima. Hoje sou o fundador e criador das empresas do PM Hub, sou reitor da Euro-American Business School, membro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, membro da Singularity University, consultor estratégico da McKinsey, etc. Antes já fui presidente da E-Group e da Mercer e diretor do grupo francês Segos. Segos é talvez o grupo mais antigo do e-learning e ainda hoje é com certeza o grupo mais importante. E fui professor em várias escolas da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, etc. As minhas empresas, a PM Hub é um conjunto de empresas que trabalha basicamente nas organizações e na gestão agile, que hoje vou falar.
da produtividade e performance, educação executiva, HR Tech e organizações de eventos corporativos. Como eu disse, são 40 anos de atividade em 26 países. Bom, este tema realmente é um tema interessantíssimo e que nos pode levar muito longe, não é? Nós estamos perante a revolução mais radical e mais rápida que a humanidade realmente já experimentou. Se nós formos ver desde a invenção do fogo à roda, à máquina a vapor, nunca houve nenhuma inovação que revolucionasse tanto a vida da sociedade e a vida das pessoas e de uma forma tão rápida quanto isso. E realmente essa disrupção, digamos assim, provocada pela transformação agile e digital, às vezes é confundida com a digitalização de processos, ok? A informatização é diferente da transformação digital. A digitalização é informatizar um processo que já existe. Obviamente o processo fica mais rápido, tem menos erro, etc. Tem vantagens nessa informatização, mas a transformação digital é realmente o desenho de outros processos com um pensamento digital, é a criar novos modelos de gestão com novos princípios, é criar uma nova economia com outros modelos de negócios, com outras formas de se relacionar com o cliente. Na realidade, nós estamos a falar de uma nova sociedade. E nós hoje vemos que se elegem governantes pela internet, se organizam casamentos pela internet, se as pessoas aprendem pela internet, trabalham pela internet, visitam, entre aspas, a família pela internet. Portanto, o uso da tecnologia com um pensamento digital veio criar esta nova economia que nós chamamos de transformação digital. Mas o que faz a diferença entre a simples digitalização de processos e a transformação digital é uma nova mentalidade que nós chamamos Agile Mindset. Então eu diria que o que caracteriza a transformação Agile e digital, que é a revolução que nós vivemos neste momento, é esta nova mentalidade, este pensamento Agile, aplicado à tecnologia que dá origem a uma nova cultura, que é a cultura digital. Bom, e o que é isso do Agile? O Agile hoje virou buzzword, não é? Nós usamos essa palavra a propósito de tudo. E muita gente usa a palavra Agile com o significado de ágil. De ágil no sentido em que é mais rápido, em que é mais simples. De facto, ele tem a ver com simplicidade, mas simplicidade não no sentido da simplificação por defeito, ou seja, por ser simplória, mas a simplicidade no conceito de síntese. Quem criou este conceito foi o pessoal da gestão de projetos de tecnologia já há quase 20 anos atrás. E eles criaram esse conceito exatamente para poder desenvolver softwares de uma forma com muito menos retrabalho do que existia antes, porque muitas vezes o que acontecia? Eles faziam um briefing com o cliente apresentava a sua demanda, eles passavam 6 meses a programar e ao entregar o software o cliente já queria outra coisa totalmente diferente. E isso dava um retrabalho muito grande. Então eles acharam por bem criar um novo método de desenvolvimento de softwares que fossem ágeis. Isso deu origem à mentalidade ágil, que há cerca de 10 anos atrás começou a ser utilizada em outros campos que não fosse apenas a gestão de projetos de tecnologia. Primeiro no e-commerce, depois no fintech, etc. E hoje pode-se dizer que o pensamento ágil é aplicado em todas as dimensões da gestão das organizações, desde o desenho da estrutura organizacional até às políticas de
e políticas e processos de gestão. Então, o que é que consta essa cultura? É uma cultura de alta performance, de alta qualificação, de empoderamento, simplicidade e flexibilidade. E isso faz com que as pessoas e a cadeia de valor geradora do negócio, e também que alguns chamam a jornada do cliente ou a jornada de execução, seja tida como mais importante do que os processos e as ferramentas de gestão. Valorizamos mais a diversidade e os ambientes interativos e colaborativos. Valorizamos também a flexibilidade e a simplicidade para atender as mudanças. E atenção àquilo que eu disse há pouco, simplicidade não é superficialidade. Eu gosto sempre de citar o Churchill, o estadista inglês da Segunda Guerra Mundial. Ele na época escrevia cartas, não escrevia e-mails, não é? E quando ele terminava de escrever uma carta mais longa, ele dizia sempre, pedia desculpa por não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta, porque é mais difícil ser sintético do que ser prolixo. É mais difícil ser simples do que ser complexo. Então é esta simplicidade que o pensamento Agile promove. É uma simplicidade de ir ao essencial. Outro aspecto também importante desta cultura, que hoje se aplica a todo o universo da gestão, é, em vez de ter grandes projetos com grandes entregas, temos ciclos de entregas muito mais curtos e muito mais frequentes. Desta forma, nós corrigimos eventuais erros que possam existir no desenvolvimento desses projetos. Ele é feito a partir de equipes que são de alta performance, multi-skills, auto-organizados, etc. Parte do princípio que os clientes, seja cliente interno, seja cliente externo, deve estar sempre envolvido em todas as etapas da inovação e valoriza a aprendizagem colaborativa, a aprendizagem compartilhada entre as pessoas. Então, é este pensamento que, aplicado à tecnologia, nos leva àquilo que nós hoje podemos chamar a transformação agile e digital, que é a grande revolução que nós estamos tendo. Mas há um conceito do pensamento agile que, na minha opinião, veio revolucionar os modelos de gestão, que é o chamado MVP, ou seja, o produto mínimo viável. Nós fomos educados na nossa formação corporativa a atender e superar as metas. O nosso objetivo era sempre superar as demandas e as expectativas dos nossos resultados. O conceito MVP é o oposto disso. É fazer o essencial, mas fazer o essencial muito bem feito. Eu dou um exemplo. Quando compramos uma máquina de lavar roupa, vem lá com 36 programas e nós normalmente só usamos 3 desses programas. Isso obrigou que o Departamento de Engenharia gastasse um tempo de desenvolvimento desnecessário, porque nós não vamos usar esses 33 programas a mais que eles criaram, e também veio encarecer o produto para uma funcionalidade que nós não vamos usar. Então eu julgo que qualquer um de nós preferia pagar menos R$500 por uma máquina de lavar roupa, mas que ela tivesse os 3 programas que nós usamos e que esses 3 programas tivessem uma eficiência muito grande. Este é o conceito MVP relacionado com o Agile Mindset. Fazer apenas o essencial e fazer o essencial muito bem feito. É frequente as pessoas que têm origem no RH, como eu e a Sara, é frequente nós irmos a congressos de RH, por exemplo, e ouvirmos os gestores de RH dizerem que não somos compreendidos nas empresas porque o CFO não adianta verbas para os nossos programas de desenvolvimento de RH, para os nossos modelos de gestão de desempenho, etc.
os outros diretores, temos que correr atrás deles porque eles não enxergam o que nós enxergamos como vantagem de um determinado modelo de liderança ou de um determinado treinamento ou modelo de competências. E a maior parte das vezes isso acontece porque nós estamos tentando superar as expectativas deles. Então entregamos aquilo que eles não conseguem identificar como como interessante para eles. E isso é exatamente nós mudarmos esse nosso mindset para deixarmos termos esta preocupação do superlativo para irmos à preocupação do essencial com excelência. Porque desta forma o custo-benefício das nossas ações são muito maiores, atendemos com toda a certeza às necessidades e às demandas das organizações sem um esforço desnecessário ou superficial. Mas quando nós hoje estamos a falar de transformação digital, nós estamos a falar basicamente de transformação de pessoas. Andrea Lório, que é dos grandes gurus, que é da L'Oréal, que é o Chief Digital Office da L'Oréal, que é um dos grandes gurus da transformação digital, e ele diz que a transformação digital não fala de tecnologias, mas de pessoas. Então, isso é que eu gostaria que retivessem desta minha apresentação. Eu estou a falar de uma transformação de mentalidades que utiliza a tecnologia. E não é a tecnologia que obriga as pessoas à adaptação a comportamentos diferentes. São as pessoas que obrigam a tecnologia a funcionar de uma forma diferente. Nós poderíamos dividir esta transformação digital em 4 grandes etapas, umas mais recentes, outras menos recentes. Em 2013, o governo alemão criou o conceito da indústria 4.0. A indústria 4.0 traz toda a tecnologia que hoje é considerada tecnologia de ponta, não é? A Big Data, a nuvem, a IoT, a inteligência artificial, realidade aumentada, etc. E qual era o objetivo da indústria 4.0? Era a melhoria da produtividade, melhoria da rentabilidade e melhoria da competitividade das empresas por via da automação. Então isso veio criar problemas de desemprego e problemas de adaptação humana muito fortes, em que basicamente o objetivo da indústria 4.0 era que a indústria digitalizada substituísse a mão de obra. E de facto foi um marco muito importante no aumento dessa produtividade e competitividade das organizações. Mas a história, pelo menos na minha visão, tem um movimento pendular, não é? Nós vamos de um extremo para o extremo oposto. E esta indústria 4.0, extremamente vantajosa do ponto de vista económico-financeiro das organizações, veio criar problemas sociais sérios. Daí que o governo japonês, em 2007, introduzisse o conceito da sociedade 5.0. O que é esse conceito da sociedade 5.0? É a utilização da tecnologia ao serviço da sociedade e ao serviço humano. Então os objetivos já não eram só, eram também, mas não eram só a melhoria da produtividade, rentabilidade, etc., mas acrescia a esses objetivos a melhoria da qualidade de vida, a inclusão e a sustentabilidade. Isso associado à nova tecnologia do 5G veio permitir criar cidades inteligentes, carros autónomos, telemedicina, etc., onde, de facto, a tecnologia tinha a finalidade de melhorar a qualidade de vida das sociedades e das pessoas. De repente, nós estávamos nesta revolução, como eu disse, mais radical e mais rápida
da existência humana e da nossa existência enquanto geração, e fomos surpreendidos por aquilo que hoje já se chama o novo normal. Não é? Então, esse novo normal veio acelerar exponencialmente aquilo que já era muito acelerado, que era a transformação agile e digital. E em 20 dias nós mudamos mais do que nos últimos 20 anos. Aqueles projetos que as empresas tinham na gaveta de criar o home office, de criar novos negócios digitais, de enfim, reestruturar as organizações, etc. Tudo isso foi posto em prática numa semana ou em 2. Vamos caracterizar então este novo normal como uma grande disrupção. A forma que nós fomos obrigados a fazer coisas que algumas nós queríamos fazer há muitos anos e por alguma razão não tínhamos a iniciativa necessária para o implementar, e fomos obrigados a reinventar coisas que nós não imaginávamos que podíamos reinventar. Por exemplo, o Carrefour agora higieniza as compras com ozónio. Alguém imaginava que isso podia ser um negócio, vender túneis de ozónio para supermercado? É um negócio que nasceu em 20 dias, que não estava planejado. E quem diz isso diz muitos negócios de delivery, que há alguns restaurantes, até restaurantes premium, que diziam que não entregavam comida no iFood, etc., porque eles estavam, digamos, num gabarito diferente. Hoje ou fazem delivery ou simplesmente não conseguem manter as portas abertas. Então, o que caracteriza este novo normal é que o epicentro da sociedade passou a ser o lar. Nós antes nos queixávamos que não conseguíamos ter tempo para estar com os filhos, para ajudá-los nas escolas, tínhamos pouco convívio com a família, passávamos muito tempo no trânsito, etc. E hoje não pegamos no carro há 2 meses. Almoçamos e jantamos com a família, ajudamos os filhos a fazer os deveres escolares. Enfim, nós entramos numa nova economia que não seria possível sem a transformação das mentalidades e sem o apoio da tecnologia, que nós chamamos de economia de low touch, ou economia de baixo contacto. E provavelmente essa economia vai perdurar durante alguns anos. Muitas pessoas estão convictas que o distanciamento social pode acabar em algumas semanas ou poucos meses, mas o que é facto é que nós convivemos com vários vírus ainda hoje que nunca se encontraram nem vacinas, nem cura, e não é por causa disso que nós não conseguimos manter um certo convívio com eles. Eu lembro-me que trabalhava em Paris quando apareceu a AIDS, portanto há cerca de 40 anos atrás, não é? E na época foi um pânico. Eu lembro que um dos meus clientes, a Aeroespacial, que fechou restaurante, fechou tudo porque apareceu uma pessoa infectada, então eles não sabiam se aquilo se passava, transmitia pelos talheres, se era pelo ar, se a humanidade ia terminar porque as pessoas não podiam mais ter relações sexuais, portanto não podiam procriar, etc. E hoje, enfim, continua a ser uma doença séria, que cria um conjunto de limitações, mas nós aprendemos a viver com ela. Isto quer dizer o quê? Que eu não sei quanto tempo mais vai durar este Covid-19, não é? Mas provavelmente vai demorar algum tempo, ou muito tempo, até nós deixarmos de ter cuidados de distanciamento social. E isso nos leva a esta economia chamada economia de baixo contacto, que é aquela que nós hoje já praticamos todos os dias, com higienização, com o uso de máscara, com o uso do álcool gel, etc. Isso também gera uma nova economia que é baseada em tecnologia chamada a gig economy, ou seja, a economia dos aplicativos, que também veio alterar as relações económicas e sociais entre as pessoas. Então,
esta circunstância, obviamente dramática, provocada por uma pandemia sanitária, nos levou à organização de um novo modelo de sociedade baseado sempre no binómio pessoas e tecnologia. E isso quer dizer que nós já estamos na ponta da transformação digital? Não, a transformação digital talvez ainda esteja no início. Não é? Se nós conseguirmos analisar essa transformação agile digital a um universo de 10 anos, nós podemos já imaginar o que é a supremacia quântica. Não é? E supremacia quântica não é qualquer coisa muito remota do futuro, porque desde o ano passado que a IBM já comercializa, qualquer pessoa, obviamente, que tenha muito dinheiro, consegue comprar um computador quântico. E o computador quântico tem possibilidades que são praticamente inimagináveis para nós, simples mortais. Eles, em 100 segundos, conseguem processar aquilo que o computador digital mais poderoso da atualidade demoraria 10.000 anos para fazer. A internet quântica, por exemplo, é transmitida à velocidade da luz, portanto, praticamente instantânea e de uma segurança absoluta, inviolável a hackers, etc. Veja o interesse isto aplicado no mercado financeiro, como a importância que isso tem. E desde 2018 que já se fazem transplantes de memória. Não é? Então, por exemplo, o Elon Musk, o homem da Tesla, não é? Ele, antevendo este futuro, ele já criou uma empresa de pessoas ciborgues, em que cria peças biónicas para incorporar às pessoas para potenciar a natureza humana. Não é? E nós podemos dizer que coisa horrível, mas nós já temos hoje peças biónicas, o marca-passo, etc. É isso mesmo, é quando o coração não funciona por conta própria, põe lá uma maquininha para ajudar a funcionar. O Elon Musk, por exemplo, criou recentemente uma mão que responde a estímulos do cérebro que é 10 vezes mais rápida que a mão humana. Então, provavelmente, dentro de 10 anos, nós não vamos ter máquinas que sejam só máquinas, nem pessoas que sejam só pessoas, mas onde começa a haver uma fusão entre as pessoas e as máquinas. Tanto que neste movimento pendular de um extremo para o outro, se imagina que, por exemplo, que as pessoas do RH deste mundo da supremacia quântica sejam neuroengenheiros, portanto, sejam pessoas que entendam de neurologia para usar as capacidades humanas e entendam também de engenharia para fazer a fusão entre pessoas e máquinas. E 10 anos passa num piscar de olho, não é? Se nós nos lembrarmos o que fazíamos há 10 anos atrás, parece que foi ontem. Então, esta revolução da transformação agile e digital é absolutamente alucinante. Então, neste binómio pessoa-tecnologia, repito, que é o que caracteriza a transformação agile e digital, nós podíamos dizer que na indústria 4.0 a tecnologia apareceu para substituir as pessoas, para substituir as atividades braçais, as atividades que eram desenvolvidas por pessoas e que podiam ser desenvolvidas por máquinas. Depois aparece a sociedade 5.0 para colocar essa tecnologia ao serviço das pessoas. O novo normal fez com que o tecido da sociedade, a relação entre as pessoas, fosse estabelecida a partir de conexões tecnológicas. E a supremacia quântica aparece para fazer a fusão entre as pessoas e a tecnologia, portanto, para fazer com que pessoas e tecnologia tenham uma entidade única e não duas entidades separadas. Muitas pessoas perguntam, mas então qual é o limite, não é? Até onde é que pode ir esta evolução da tecnologia? Até onde é que a tecnologia, de alguma forma, pode ter ascendente sobre as pessoas?
Eu acredito que há dois atributos que dificilmente podem ser superados pela tecnologia, que é a nossa capacidade de ter emoções e a nossa capacidade de ter empatia. Há máquinas com learning machine, etc., que já conseguem interpretar as nossas emoções e reagir às nossas emoções, mas elas não conseguem ter emoções, não é? Então, talvez, pelo menos na fronteira provisória daquilo que é nosso conhecimento neste momento, que o limite, digamos assim, desta ascendência da tecnologia esteja exatamente nestas duas características que são intrinsecamente humanas, que são as emoções e a empatia. Mas a revolução, a transformação agile digital veio revolucionar toda a vida empresarial e social, como nós já vimos, mas empresarial também. A própria estrutura das organizações, que era uma estrutura tipicamente hierárquica e funcional, departamento de RH, departamento de TI, departamento financeiro, etc., hoje tem uma estrutura orientada para aquilo que nós chamamos a jornada do cliente, ou a jornada de execução, que tem a ver com os fluxos, com a cadeia de valor geradora de resultado para atender à finalidade da empresa. Então temos organizações muito menos hierárquicas e organizações muito mais funcionais. Não é? O C-level, que geralmente o nível superior da empresa, as diretorias, que geralmente eram os mandantes da organização, hoje passam a ser os principais recursos para apoiar as unidades de trabalho dessas organizações, que nós chamamos de squads, a trabalharem da forma mais eficiente possível. Então, o conceito do líder mandante foi claramente transformado no conceito do líder servidor. Eu não vou gastar muito tempo apresentando cada um destes modelos Agile, mas este é só para vocês terem uma ideia como fica a configuração de um organograma de uma empresa Agile, não é? Os organogramas tradicionais, vocês já sabem, é aquela árvore de caixinhas, não é? Que culmina com o presidente da empresa. Numa organização Agile, nós começamos por desenhar a jornada do cliente, portanto, aqui as grandes atividades que são desenvolvidas na empresa, desde a captação à manutenção do cliente. Seccionamos essas grandes atividades em atividades menores, depois identificamos quais são os outputs de cada uma dessas unidades, também chamadas de delivery. Vamos à procura nos departamentos tradicionais quem está a trabalhar para essas entregas de cada uma dessas etapas da jornada do cliente, e em vez de termos um departamento só de gestão de cliente, só de engenharia, só de produção, etc., passamos a ter um departamento multi-skill, que nós vamos chamar squad, que eu estou a falar de departamento, mas são unidades de trabalho relativamente pequenas, até 12 pessoas, que no conjunto são pessoas que têm origem nos outros departamentos, mas que prestam, que têm uma entrega específica que é comum a todos eles. Essa sequência de squads, que nós também chamamos de tribo, dá origem a uma entrega que é uma entrega muito mais rápida, com menor custo, com muito mais agilidade. Não é? Esses squads são estruturas informais, não é? De equipes multi-skills, como eu já disse, cerca de 8 a 12 pessoas, e que basicamente só tem dois líderes. O Product Owner, que acaba por ser a pessoa que conhece melhor a demanda que esse squad tem que entregar, não é? Os tais delivery que esse squad tem que entregar, e o Scrum Master, que é alguém que conhece a metodologia de trabalho e faz com que se mantenham os ritos de trabalhar nesse squad com a metodologia Agile, com Scrum, etc. Bom, como veem, são estruturas extremamente ágeis e extremamente simples,
e que tem entregas muito rápidas e de grande qualidade. Mas as prioridades da gestão mudam radicalmente com a transformação agile e digital. Aquilo que era o crescimento pelo crescimento puro e simples, aquilo que era tradicional, nós participarmos nas discussões de business plan nas empresas que diziam, o próximo ano nós vamos crescer 15%. Porquê? Porque sim, porque temos que crescer. E depois não havia uma razão evidente porque é que era 15, porque é que não era 30 ou porque é que não era 10. Simplesmente temos que crescer porque temos que crescer. Quando nós vamos ver cada um desses temas, o que é que ganhou e perdeu importância na definição dos business plan, o crescimento pelo crescimento, sem ter um propósito, diminuiu 40% de importância. Não é? As questões relacionadas com as questões financeiras, as questões relacionadas com o corte de custos, etc., tudo isso perdeu, de facto, importância com esta nova mentalidade. E o que é que ganhou mais importância? O que ganhou mais importância é a reestruturação organizacional. Nós temos organizações mais leves, organizações com respostas mais rápidas e com menor custo. E para isso nós precisamos de mais tecnologia e precisamos de pessoas mais qualificadas e de um foco muito maior nas dores do cliente, nos interesses do cliente. Então, como veem, até a estratégia das organizações mudou radicalmente com esta transformação agile e digital. E os nossos espaços de trabalho que estavam a ficar tão bonitos, hoje trabalhamos em casa, não é? Mas os espaços de trabalho que estavam a ficar tão bonitos, estes espaços colaborativos, ambiente disruptivo, etc., foram rapidamente superadas pelo home office, não é? Provavelmente a tendência é as organizações terem muito mais gente nos aspectos, obviamente nos cargos que isso é possível, a trabalhar em home office do que a trabalhar em casa. Os famosos arquitetos, a Thierry Honrad, arquitetos mais conhecidos na decoração de espaços corporativos, abriram agora, recentemente, uma divisão para espaços de habitação. Porquê? Porque eles perceberam que aquilo que era o core business deles, que era o desenvolvimento de espaços corporativos, tende a decrescer dramaticamente agora com este novo normal. Por outro lado, as habitações começam a ter um espaço reservado especificamente para o trabalho em casa, não é? Da mesma forma que temos a área de serviço, que temos a cozinha, etc., vai passar a fazer parte das nossas habitações, o nosso escritório dentro de casa. Esta transformação veio criar também uma nova geração, que nós chamamos essa geração os perennial, ou a geração sem idade, que está aqui a minha fotografia porque eu me identifico com essa geração, que geralmente são pessoas maduras, pessoas com mais de 40 anos de idade, mas que têm uma grande familiaridade com a tecnologia e têm algumas características que até então eram características da geração Y e da geração Z, não é? Como serem pessoas menos consumistas, mais espiritualizadas, que valorizam mais a qualidade de vida, que são mais polivalentes, que odeiam a rotina, etc. Então já não vamos mais definir as gerações nas empresas pela idade, como nós antes tínhamos, os baby boomers, geração X, Y, Z, etc. Mas vamos passar a definir as gerações independentes da idade, exatamente pela familiaridade que elas têm com a tecnologia e pelos valores que elas adotam e transmitem. E, nesse caso, nós vamos encontrar pessoas de todas as idades com este perfil dos perennial. Também do ponto de vista do modelo dos colaboradores, dos empregados, nós passamos a ter um outro conceito,
que é o conceito de nexialista, não é? O conceito de nexialista é exatamente aquele que não é mais o especialista, mas tira um nexo entre as diversas recursos de conhecimento e os diversos recursos técnicos que tem dentro da organização. Então, hoje, o topo de qualificação da organização não é mais o especialista ainda existe, mas ele existe como um recurso para o nexialista usar. Então, o nexialista é aquele que consegue estabelecer equipes de trabalho polivalentes e consegue estabelecer aqueles squads multi-skills que eu referi há pouco. As próprias competências comportamentais que nós temos que desenvolver são bastante exigentes, porque elas de alguma forma são paradoxais. Por um lado, nós temos o Agile Mindset, que valoriza as competências soft, a disrupção, a experimentação, a flexibilidade, etc. Mas do outro lado, temos as práticas Agile, que são práticas orientadas para a análise, para a lógica, práticas objetivas, que têm a ver com os ritos, com as ferramentas Agile, etc., que são de natureza tipicamente cartesiana. Então, e o cérebro, digamos assim, deste novo profissional tem esta dupla característica de estar no domínio da flexibilidade e da criatividade, ao mesmo tempo que tem um foco na gestão por dados, etc., e na lógica que é fundamental. Estamos a criar também um novo tipo de líder, não é? Um líder que, mais do que comandante, ele é servidor, ele é um coacher da sua equipe de trabalho. Ele é o curador desta cultura que gera esta alta performance. E ele, de alguma forma, fica responsável pelas pequenas entregas dos pequenos ciclos que eu referi há pouco. Enfim, estou assim, de uma forma bastante sucinta, eu julgo que dá uma ideia do que é esta transformação agile e digital em que nós estamos totalmente envolvidos e infeliz da organização e da pessoa que ainda não tem esta cultura e não a abraçou, porque acredito eu que agora com o novo normal a seletividade e a concorrência entre as pessoas e as organizações vai ser cada vez maior e, consequentemente, as pessoas menos adaptadas a este novo mundo vão sofrer muito mais do que as outras. E agora estou aberto às vossas perguntas e aos vossos comentários. Nossa, Pedro, que aula você nos deu, fantástica. Você sabe que tantos conceitos você nos passou, achei o máximo, porque tinha conceitos que honestamente não eram claros para mim. Eu fiquei encantada como você passou conceitos tão claros. Obrigado. E uma coisa me chama a atenção, né? Quando você colocou bem no começo dessa Agile Mindset, que tem aquele MVP, não sei se você lembra, nos anos 60, 70, tinha um conceito de análise de valores, que no fundo é o mesmo conceito, né? Só aplicado de uma forma diferente, né? Sabe que isso Sara, isso que você está dizendo é de facto uma das grandes preocupações que hoje eu tenho, é que nós não estamos, nós que temos um pouco mais experiência, vivemos de facto, somos capazes de relacionar coisas que os menos experientes não passaram por elas, não é? Então, eu não sei, estão vendo os meus slides? Não.
Os meus slides estão aparecendo Sim, agora? sim, sim, sim. Então, por exemplo, isto é uma outra apresentação, mas eu gosto de dizer que aquilo que nós hoje chamamos de disrupção não é assim tão novo quanto isso. Ele é novo pela formatação. Esse conceito que eu apresentei do nexialista, que é aquele que não é especialista, mas aquele que tira nexo entre as coisas, existe há mais de 500 anos. O Leonardo da Vinci era um nexialista, não é? O Leonardo da Vinci pintava muito bem a asa de um pássaro, porque ele era um bom biólogo, então ele estudava a anatomia da asa do pássaro. Estudava tão bem a anatomia da asa do pássaro que ele desenhou a aerodinâmica da asa do avião exatamente com os mesmos princípios da física que hoje funcionam os aviões. Então ele não era só bom pintor, ele era bom pintor, era bom biólogo e era bom engenheiro, e era o conjunto das três coisas que faziam dele o gênio. Os próprios conceitos de laboratório de inovação que nós hoje temos, esses espaços de coworking, etc., que muitas pessoas dizem, isso é totalmente diferente do que eram escritórios. Realmente é diferente do que eram escritórios tradicionais, mas se nós formos ver, por exemplo, os laboratórios no século XIX eram exatamente como o conceito de coworking. Eram espaços abertos que as pessoas entravam, comentavam, bebiam um cafezinho, davam uma dica ao pesquisador e voltavam a sair. O conceito, por exemplo, de ecossistema, não é? Que nós hoje também temos nos espaços de trabalho compartilhados, etc., é um conceito que o Brasil foi inovador com o consórcio modular nos anos 80, com a fábrica dos caminhões da Volkswagen. Não é? Conceito dos squads que nós falamos, temos desde os anos 60 nos círculos de qualidade japonesas. Não é? Então todas estas coisas não são assim tão novas. O próprio conceito de Kanban existiu muito antes de existir post-its. Nós associamos o conceito de Kanban aos post-its colados na parede, mas a Toyota em 1953 já tinha esse mesmo modelo de planejamento feito com madeirinhas penduradas numa estante lá na fábrica da Toyota. Então, realmente são situações disruptivas, inovadoras, porém não tão disruptivas quanto isso, não é? Pedro, o Marcelo Tomasi está fazendo uma pergunta. Se você poderia comentar como você acha que se pode fazer a migração do modelo anterior para o Agile, numa empresa que ainda está presa no modelo anterior? Bom, essa é uma excelente pergunta. As mudanças, como eu disse, são muito rápidas, mas são em pequenos ciclos. Nós não podemos pegar numa organização, parar a organização e um mês depois funciona com estrutura agile, com os squads, com etc. Então tem de ser pequenos ciclos, tem de ser por iniciativas homeopáticas, vamos chamar assim, em que nós começamos por transformar um departamento, não é? Fazer com que esse departamento funcione com squads, com os tais papéis do Product Owner, do Scrum Master, etc. Vamos redesenhar as políticas e os processos desse departamento. Isso deu certo, vamos para o segundo departamento e assim sucessivamente. E vamos ver que essas transformações feitas com laboratórios Agile são transformações muito rápidas. Eu estou a dizer muito rápidas, você consegue transformar uma estrutura organizacional de um departamento num mês. Você consegue alterar uma política em 3, 4 dias, usando as metodologias Agile. Mas nunca tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer sempre por pequenos ciclos de entrega. Não fazer o tal projeto de change management gigantesco, que era aquilo que nós fazíamos antes, mas pequenas alterações e muitas pequenas alterações, ou seja,
não é fazer uma pequena alteração e esperar 6 meses pela próxima, é emendar uma na outra e assim sucessivamente, e quando damos conta, temos uma organização totalmente agile em menos de um ano. Pedro, uma dica. Nós queremos uma dica assim. Por exemplo, como a gente está na Comissão de Educação Executiva, um executivo que queira se aprofundar nesses conceitos, o que você sugere? Bom, eu dou sempre este exemplo. Nós estamos a falar de cultura, de crenças, não é? E nós podemos dar treinamento de skills relativamente fácil, mas treinamento de valores é muito mais difícil fazer esse tipo de treinamento, não é? Eu dou sempre este exemplo. Nós podemos, durante um final de semana, aprender a trabalhar com o Word, mas isso não faz de nós escritores ou poetas, apesar de podermos fazer uma poesia usando o Word. Da mesma forma que nós podemos aprender algumas tecnologias de IoT, de inteligência artificial, etc., com algumas semanas de treinamento numa determinada escola. Mas aprender uma mentalidade como o Agile Mindset ou uma cultura, como a cultura da transformação digital, nós aprendemos fazendo, não é? Então a minha sugestão o que é? O executivo que tem de facto a intenção de transformar a sua organização e de se transformar a ele próprio, começar a fazer a título experimental pequenas mudanças na sua organização, portanto, mudar uma estrutura organizacional de um departamento ou mudar uma política de gestão de um departamento usando a metodologia Agile. O pessoal da área de tecnologia sabe bastante da metodologia Agile porque aprendeu para a gestão de projetos de tecnologia. Se for falar com pessoas da área de TI, quase todas sabem trabalhar com Scrum, com Design Thinking, com essas ferramentas que são típicas da transformação Agile. Então, se não quiser estar a contratar um consultor experiente, use o pessoal da área da tecnologia. Só pede para eles se desprenderem do universo restrito da gestão de projetos de tecnologia e usarem aqueles conceitos do Scrum, das ferramentas como o Design Thinking, etc., aplicadas à gestão global. Mas se quiser usar apenas recursos da empresa, usa desta forma. Pega no pessoal de TI e põe o pessoal de TI a trabalhar junto com o RH, junto com finanças, junto com o marketing, para transformar os departamentos esses departamentos em estruturas modulares, de acordo com a jornada do cliente, com os tais squads, e ao fazerem isso, eles estão a adquirir as competências Agile. Claro que há cursos de várias escolas do que é a mentalidade Agile, etc., mas eu acredito que a única forma de nós interiorizarmos uma cultura é através da nossa prática, da nossa experiência. Não é? Dificilmente nós conseguimos isso por uma exposição de natureza mais ou menos teórica. Então é pela experimentação. E também hoje tem muitas fontes de recursos. Por exemplo, este próprio webinar é de alguma forma uma pílula que pode levar as pessoas a um desenvolvimento dessa mentalidade. Há organizações, por exemplo, o próprio governo brasileiro, neste momento, tem a WeDigital, que é a estratégia brasileira para a transformação digital, que promove vários ecossistemas em vários pontos do país, que são ecossistemas onde pessoas das empresas, das universidades, das ONGs, etc., convivem para procurar soluções conjuntas. Então, este mundo é um mundo colaborativo.
Não é um mundo que a pessoa compra um livro, se fecha em casa e aprende. Ele aprende trabalhando com os outros, dentro da empresa, procurando quem já tem essa mentalidade, que geralmente está em TI, de fora, frequentando cursos em universidades, em escolas de treinamento, usando consultores experientes, etc. Agora, o que é muito importante reter é que com este mundo do novo normal vem aumentar muito a competitividade entre as pessoas e as organizações, nós já não temos muito espaço para erro. Então temos de trabalhar realmente só com pessoas altamente qualificadas. Porque trabalhar com um amador, às vezes, tem um custo que é irrecuperável para a organização. Antes ainda dava para recuperar. Agora nós não temos espaço para erro. Pedro, nós estamos chegando ao fim do nosso horário. Eu queria, primeiro, duas coisas. Se alguém quiser fazer algum contato com você, como te encontrar, agradecer muito a sua participação e pedir para os nossos ouvintes colocar algum comentário sobre o que eles pensaram do nosso webinar, algum comentário sobre se foi importante, se eles gostaram, tá bom? E muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua doação, pelos conhecimentos. Eu sempre te admiro muito, muita sabedoria, Pedro, e muita simplicidade. A Sueli chegou também para dizer alguma coisa. Eu estava aqui o tempo todo, Sara. É que eu tiro a imagem. Não, eu falei assim, chegou para dizer, porque você apareceu. Isso mesmo. Não, eu quero te agradecer, Pedro, e muito interessante, principalmente aí, né? Também quem já tem alguns anos aí de vida profissional, né? Como eu, a gente já passou aí por várias fases, né? E muito interessante o que você falou, e realmente eu vivenciei aí uma época que os projetos, as revoluções de informática demorava tanto tempo que na hora de aplicar você já estava fazendo mudança em cima, era aquelas coisas que eram um sistema sem fim. Então, nunca ficava bom. Então, te agradeço porque você resumiu um pouco tudo isso e as evoluções. E hoje, né, os desafios que a gente tem atualmente, que já são muitos, né, e com a pandemia aumentaram um pouco mais, mas uma coisa importante, né, acho que diante de tudo isso, é a capacidade aí dos seres humanos, dos profissionais, de se adaptarem rapidamente e reagirem, né? E realmente a tecnologia, a gente vai ter que ser cada vez mais rápido. Então, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Sara, e obrigada a todos que participaram hoje dessa live. Eu é que tenho a Sara. Os comentários são muito bacanas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Abraço para todos. Eu é que tenho a agradecer, foi uma honra e um grande prazer estar hoje aqui com todos vocês e tenho os meus contactos aí na tela, fico à disposição naquilo que eu puder ajudar. Perfeito, muito obrigada. Obrigado.